Olá, estamos aqui hoje para gravar mais um DBcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Quem há de realizar os seus sonhos? E para a gente falar sobre esse tema tão importante na vida de todos nós, eu estou recebendo aqui o meu amigo Deli Moreira e o filho dele, o Vitor Matheus. Olá, Deli, se apresenta para o nosso público, por favor. Fala um pouquinho sobre você. Boa tarde, eu sou o Deli Moreira. Já agradecendo a oportunidade da Denise de estar participando aqui hoje. Vitor Matheus, por favor, se apresenta para a nossa audiência saber quem é você. Boa tarde, sou o Vitor Matheus e obrigado também por estar me recebendo aqui. Muito gratificante. Que bom. Gente, todos nós temos sonhos e todos os nossos sonhos merecem ser realizados. Só que para isso nós precisamos ter ação. E essa ação é o que vai nos mover. Porque eu considero dele que a ambição ela é algo bom. É algo que nos mantém vivos. É algo que faz a gente querer realizar muito mais coisas do que a gente vem realizando. E eu sei da tua história, um pouquinho dela, né? Só que eu queria que você começasse cantando uma música pra gente. Um pedaço, uma parte Um dela? pedacinho pra gente. Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. E como eu buscar o mar, você vem me procurar. E encontro esse amor em meu peito que ele não quis te dar. Então viaja no meu peito, sem medo de ser feliz. Eu te dou meu amor, faço amor como eu nunca fiz. Gente, Deli Moreira é um cantor incrível, vocês acabaram de comprovar. E é justamente por isso que ele está aqui, porque é um cara que teve um sonho, que realiza esse sonho com frequência. É um cara extremamente talentoso, que alegra a vida das pessoas cantando. Deli, como que foi? Conta um pouquinho pra gente, como que foi esse sonho de cantar e como que foi o início da tua carreira? Então, desde pequeno, fui criado na roça, né? 5, 6 horas da manhã a gente tava de pé já, indo pra roça. Meu pai colocava aqueles rádio antigo de pilha, 6 horas já ligava o rádio no último volume. Pra acordar a gente pra ir. E a gente somos em 14 irmãos. Aí eu comecei a cantar na escola, ficava cantando na escola, festival. Aí logo quando eu comecei a trabalhar à noite no restaurante, e toda noite dava perdido na minha ex-mulher, na mãe dele. Aí chegava em casa 3, 4 horas. Não, hoje teve um movimento lá no restaurante de ficar até mais tarde, mas a gente fugia e ia pro karaokê. E um amigo meu, nós ia pro karaokê e cantava lá, ganhava uns cachê pra cantar e sempre chegava mais tarde, sempre indo, e foi indo. Aí em 2004 eu gravei um CD em Goiânia, já até te mandei um CD gospel, mandei umas músicas pra você ouvir. Foi a época que eu passei, que eu fiquei internado, fiquei hospitalizado 2 anos, aquele que já comentei com você. Em 2004 sofri um acidente, passei 2 anos internado, onde cortei a jugular, levei 100 pontos, e os médicos me desenganou, falou, se esse cara sobreviver, ele não vai falar e nem andar mais, porque foi um acidente feio. Mas só que aquele negócio, né, a última palavra quem tem pra nós é Deus. Então, nesse momento, eu acreditei no que os médicos estavam falando. Entrei no hospital com 90 quilos, 6 meses que eu fiquei no hospital, já estava com 35 quilos, daí saí do Paraná, vim para o hospital em São Paulo, passei mais 1 ano e meio. Quando saí do hospital, tinha parado um pouco com a música. Pensei, não vou continuar mais cantando, né, porque fiquei de cadeira de roda, e tinha dado um tempo. Aí, 2019, comecei a trabalhar no bar da minha irmã que tem no centro.
Aí consegui um contato, mandei um vídeo pro Raul Gil. Aí ele ouviu meu vídeo, marcou um encontro comigo, fui no escritório dele em Moema. Ele falou, ó, Deli, canta um pedaço da música que você mandou pra mim, vamos ver se é você mesmo cantando. Daí eu cantei. Tipo, era um louvor. Acho que você deve conhecer, tipo, mais ou menos, vou cantar um pedaço aqui. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Mandei esse louvor pra ele. No mesmo momento, ele já mandou ir pro programa dele. Aí fui lá, competi. Eu fui o último a cantar, tinha 10 pessoas, tinha 9 pessoas, eu era o último a cantar. Aí desses 10 ia ser classificado 2 pra final. Mas quando o primeiro cantou, já fiquei assustado. O segundo, tudo pessoa boa. Aí eu pensei, eu vou subir no palco, só vou cantar mesmo por cantar, porque o pessoal canta muito. Aí o Raul Gil chegou em mim e falou, Deli, não se preocupa. O muito é pouco, vai lá e dá o teu melhor. Aí subi no palco, cantei, menos de 30 segundos já fui classificado. Aí teve a votação, eu fui votado com 49% dos votos. E o segundo colocado 13%. Aí depois daquilo ali eu comecei a pegar firme, voltei na música. Aí eu te pergunto, uma pessoa com 100 pontos na garganta. E eu comecei a cantar mais do que eu cantava quando eu estava bom. Então Deus fez uma cirurgia melhor e eu comecei a cantar melhor. Aí parei um tempo de volta, teve uns problemas na separação. Parei um pouco de cantar de volta. Aí encontrei a Denise, essa parceira que ela falou, não, seu talento é voltar pros palcos. Aí agora eu tô seguindo de volta. Gente, entendeu? deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus é incrível. Se você não acredita em Deus, não tem problema. Vai de acordo com a tua fé. Deus, o universo, a fonte da criação, o que você quiser. Mas a única coisa que eu disse pra esse homem que tá aqui na minha frente agora é o seguinte, e eu vou dizer pra você que tá me ouvindo também. Quando Deus nos dá um dom, um talento, nós temos que levar adiante. E sabe por quê? Que apesar de ter levado 100 pontos na garganta, ter cortado a jugular e ter sido desacreditado pelos médicos, esse homem está aqui na minha frente agora? Porque Deus é maravilhoso e Deus falou assim para ele, volta para a terra e vai alegrar as pessoas que lá estão. Usa o teu talento que eu estou te dando. Isso foi a única coisa que eu disse para ele no dia que nós nos encontramos pela primeira vez. E vocês ouviram aqui ele cantando 2 vezes. E olha que voz maravilhosa. Que talento. A gente não pode perder. A gente tem que valorizar. Os nossos sonhos, eles estão aí para realizarmos. E a gente jamais pode deixar isso para trás. Porque eu falo isso dele e Mateus. Porque à medida que eu fui me curando, que eu fui fazendo as minhas formações como treinadora de inteligência emocional, e que eu fui me curando, eu fui realizando os sonhos que eu sempre tive na vida. E é por isso que a gente está nesse tema hoje, gente. Eu sonhei, quando eu era criança, de ser uma cantora famosa, então eu fiz aulas de canto. Eu sonhei, quando eu era adolescente, em ser uma modelo fotográfica. Eu fiz fotos numa agência de modelo. E hoje eu sou uma treinadora, eu estou nos palcos do mundo treinando pessoas. Então, eu entendo que os meus sonhos de infância e de adolescência já eram um propósito. E tudo que você fez na vida até hoje está alinhado com o teu propósito. Agora, Mateus, eu quero ouvir um pouquinho. Vitor, né? Vitor Mateus. Vitor Mateus. Pode Deixa eu chamar. te fazer uma pergunta. Sim. Qual que é o teu grande sonho? Então, meu grande sonho É eu me formar tudo, trabalhar em direito, virar um advogado, entendeu? Aí eu estudo bastante pra isso, pra tentar chegar nesse sonho, né? Realizar. Você vai realizar. Vai porque chegar. Quem tem garra, coragem e vontade, Sim. realiza. Agora, outra pergunta que eu tenho pra te fazer. O que você sente no teu coração quando você vê seu pai cantando? Oxi, é bom demais. Ele cantava comigo. Às vezes eu mas cantava. não- Às vezes cantava na igreja e ele cantava junto comigo. Então, é uma família talentosa de cantor, porque, gente, o Deli Moreira, ele é pai do Pedro Faria, tá? Também, que é outro cantor aí famoso. E muito em breve o Pedro estará aqui com a gente também.
E assim, Deli, o que que você pensa de hoje pra frente na tua vida? Quais são os teus sonhos que você ainda não realizou? Então, deixa eu te falar, eu sempre gostei mesmo da música, entendeu? Uhum. Deu uma desanimada, mas a gente conversando, conheceu, você falou, não, volta. Então, o que eu gosto de fazer é isso. Eu tô num trabalho hoje errado, mas eu vou voltar. Já tô estabilizando para voltar, mas sonho é ver, tipo, o sonho dele realizado, entendeu? Dele, da minha filha, que ele quer ser advogado. Então, tô torcendo e eu acredito, não, eu sei que já deu certo. Ele vai ser isso, entendeu? Porque tudo aquilo que você quer e você dedicar aí com garra e fé, sem tirar o pé no chão, vai conquistar. Entendeu? Porque, igual eu tô falando, eu passei esses 2 anos internado, mas em nenhum momento eu desanimei. Chegou um momento que eu cheguei no limite, entendeu? Uhum. De eu não ter força pra. Às vezes eles me levavam pro centro cirúrgico, eu queria fazer uma ligação para os meus filhos, então não tinha força nem pra pegar o telefone. Então chegou no momento que eu falei, né, eu falei, Deus, eu tô no meu limite. Foi quando veio um louvor na minha mente de uns amigos meus de Goiás, no final eu vou cantar esse louvor. Uhum. Inclusive o nome do louvor fala no limite, entendeu? Que quando termina o nosso limite, aí Deus começa a agir. Entendeu? Então eu cheguei nesse limite. Mas pra mim, o sonho que eu tenho, uma vontade que eu tenho, eu sei que vai ser realizada é ver meus filhos se formando em faculdade, pra não passar o que eu passei, entendeu? Igual eu falo pra eles sempre, eu fui criado em 14 irmãos, numa família muito humilde. O pessoal fala em favela aqui em São Paulo hoje, mas eu moro em favela. Eu falo, meu, a favela que você mora hoje, pra mim é mansão no que eu morava. Entendeu? Eu sempre falei pra eles, a gente nunca teve tudo que vocês têm hoje. Antigamente, para nós ter um lápis, uma mochila, era coisa chique. A minha irmã, que é empresária, que eu estava comentando com você, ela comenta com o funcionário. Pô, na época de escola, meu e do meu irmão, a gente ia a nossa mochila era um pacote de arroz de 5 quilos. Nós colocava os cadernos dentro e ia. Chinela havaiana, correia trocada. Aí hoje muitas pessoas criam filho, igual você falou, tipo um cristalzinho, não pode quebrar. Ah, eu quero um iPhone, a mãe vai dar. Então, tipo, eu fui criado naquele jeito assim, eu quero ter uma coisa, eu tenho que trabalhar e conquistar. Igual você tá falando do do meu filho Pedro Faria, que ele é cantor. Ele é um filho assim que ele não. Que desde os 13 anos, 11 anos dele, ele, meu filho mais velho, a gente não ficou dando nada pra eles, não. Eles queriam, eles batalhavam. O Pedro trabalhou de marreteiro, trabalhou em açougue, padeiro, vendia verdura em carriola. Então, tipo, ele conquistou as coisas dele. Ele é um moleque assim que hoje tem 20 anos e ele chega e dá lição de moral em mim, eu escuto ele. Mas isso é muito impressionante, porque eu participei de um treinamento com 10 bilionários. Eu fiquei observando cada uma daquelas pessoas e olhando para os padrões em comum que eles têm. Primeiro é a fé. Esse é o fundamental. Todos agarrados com Deus, fechados com Deus. Isso é a primeira coisa. Segundo, todos acreditam em si mesmo. Porque quando você tem essa conexão forte com Deus, você passa a ter uma força muito maior, mas não é uma força física, não é uma força nossa, é uma força espiritual. Porque quando você está conectado lá em cima, você está sendo alimentado, você está sendo cuidado o tempo todo. Isso que você falou de chegar a um ponto que estava no seu limite, eu também já passei por isso. Chegou uma hora que eu chorava e eu falava assim, eu ajoelhava, eu chorava, eu conversava com Deus e eu falava assim, eu não aguento mais. Onde que vai parar essa dor, esse desafio? Eu não aguento mais perder, eu não aguento mais viver essa vida medíocre. Eu não nasci para isso. Mas eu entendi uma coisa muito importante. Que Deus, ele testa os nossos limites. Isso. Para nos fortalecer para algo muito melhor e maior que ele tem para a nossa vida. Porque, gente, quando eu falo de ambição, eu não estou falando só de coisas que o dinheiro pode comprar. A gente tem que entender que nós viemos para um mundo que é maravilhoso, um mundo onde a gente tem tudo. Quando a gente olha para a natureza, eu costumo muito fazer esse paliativo, sabe? Eu amo a natureza. E quando eu estou num parque, numa praça, em contato com a natureza, isso me renova muito, porque eu olho para aquilo ali e eu falo assim, gente, a natureza não tem competição.
a natureza tem união, que você vê que uma árvore cresce, se entrelaça com a outra, tem horas que você não sabe nem onde começa uma, onde termina uma, onde começa a outra, tá tudo junto ali. E por que o ser humano tem que ter tanta competitividade, tanta divisão, tanto, sabe, querer se aproveitar dos outros? E eu vejo que assim, sabe, Deli, uma coisa que eu penso, quem se aproveita das outras pessoas para conseguir qualquer coisa na vida é muito pobre de espiritualidade. Porque tem gente que consegue dinheiro, mas só o dinheiro. E é por isso que tem tantas pessoas que têm dinheiro em depressão, com ansiedade, infeliz. Porque não é o dinheiro que vai comprar a tua felicidade. É o que você constrói aqui dentro. Você concorda com isso? É isso aí, é o que a gente estava comentando, né? O dinheiro, ele não... O dinheiro é a última coisa, aquilo que você falou. Mas tem gente que coloca o dinheiro em primeiro. E eles não lembram de onde eles saíram, da raiz que eles saíram. Entendeu? Que hoje tem muitos cantores aí, famosos aí, que passou perrengue, passou situação difícil, mas tem vergonha de contar. Ah, não vou falar que eu fiz isso, não vou falar que eu fiz aquilo. Entendeu? Agora tem muito que passou, igual eu tava falando pra você, uma pessoa que eu admiro muito, que todo show que ele faz, ele conta a história dele, o Gustavo Lima. Ele conta que ele passou morando 3 meses embaixo de um pé de manga. A mãe dele trabalhava em troca de 1 litro de óleo. Passou necessidade, passou fome, e hoje onde que ele tá? Mas até hoje, todo show dele, ele fala o que ele passou, ele não tem vergonha. Então tem muita artista, muita pessoa famosa aí que passou isso e tem vergonha de falar. Entendeu? As pessoas, o problema é que as pessoas têm vergonha da sua história. Isso. Eu, gente, escrevi um livro da minha história de vida. Por enquanto tá no digital, mas logo, logo vai estar impresso, que eu já estou trabalhando para isso. Porque eu entendi o seguinte: nós somos exemplos para outras pessoas que têm sonhos e que acham que são impossíveis de realizar. E desses 10 bilionários que eu tive contato nesse treinamento que eu participei, eu percebi o seguinte: tem bilionários, que não sabem ler nem escrever, até hoje. Um deles é o Geraldo Rufino. É, isso aí eu já vi a história dele. Porque ele brincou com a gente lá no treinamento, ele falou assim, colocaram um cronômetro aqui, mas eu não sei ler. E é um cara que nasceu no lixão, né? Nasceu no lixão, morou num barraco de chão, e ele tem orgulho da história dele, Ele conta a história dele com prazer. Ele conta. Porque através da história dele, ele vai incentivar muitas pessoas. Exatamente. E foi isso que eu entendi, e foi por essa razão que o meu primeiro livro é a minha história de vida. Porque eu entendi o seguinte: através da nossa história de vida, nós conseguimos levar conhecimento para muita gente. E nós conseguimos ajudar muita gente a sair do buraco. Tem um cara, Janguier Diniz estudou a vida inteira em escola pública. Ele nunca frequentou uma escola particular. E ele faz questão de contar isso porque ele fala, hoje eu sou bilionário. E quantas pessoas estão dando desculpa que não conseguem fazer nada porque não estudaram uma boa escola particular? Então, o que eu mostro sempre é o seguinte: os nossos sonhos dependem da nossa ação. Você concorda com isso? A gente tem que ter atitude, né? Não adianta... Igual a gente perguntou para Teve um amigo a gente que estava participando e falou, a gente tem que, quando Deus fala que vai dar algo, a gente tem que pegar e ficar esperando. Não, esperando não, mas tem que ter atitude. Não adianta igual eu. Eu passei os 2 anos hospitalizado em cima de uma cama. Mas só que eu estava lutando para mim. Deus tinha uma promessa na minha vida. Igual eu falei para você, uma semana antes eu tive um sonho do acidente, aconteceu. Mas só que nesse sonho Deus falou para mim que eu não ia morrer. Eu ia passar por um vale, mas eu não ia morrer. Porque hoje está precisando do quê? O que eu pude perceber. Eu passei esses 2 anos no hospital. Então é difícil ter visita de alguém falando de Deus no hospital. A gente não tem. Então, às vezes, aconteceu isso comigo para mim levar o evangelho no hospital. Tanto que eu evangelizei muitas pessoas no hospital desses 2 anos. Todas as pessoas que passavam no quarto comigo, eu contava a minha história. Na igreja, toda vez que eu vou louvar na igreja, eu conto meu testemunho. Então, isso aí incentiva muita pessoa. Sim, com entendeu? certeza. Porque, às vezes, eu precisei passar por isso para levar. Porque esses 2 anos que eu fiquei no hospital, tinha
vários tipos de visita lá, de palhaço, de cantor, mas pessoa falando de Deus, era Poucas, difícil, né? era poucas. E eu sempre tava falando. Mas só que esses 2 anos que eu passei, eu tava lutando para me poder levantar e andar. Tanto que o médico falava, se você levantar e dar um passo, eu vou deixar você ficar 30 dias na tua casa. Então eu me esforçava para isso. Aí teve um médico lá em Foz, quando eu fiquei 6 meses com ele, ele fez uma cirurgia errada na minha perna, que minha perna eu perdi parte do joelho, de osso, fêmur, eu perdi tudo. Aí ele colocou uma gaiola, mas colocou errada. Aí o braço, daí ele chegou na minha ex-mulher, na minha mãe, e falou pra eles assim, ó, o Valdeli é o seguinte, ele pegou uma infecção muito forte, a gente vai ter que amputar a perna e o braço dele. Mas nesse momento que eu tava na oração ainda, o Espírito Santo falou pra mim, não, pega, sai desse hospital e vai pra São Paulo. Lá eu vou preparar um especialista pra você. Foi quando eu mandei minha família assinar e me trazer pra cá. Mas só que eu não tinha nenhum conhecimento de hospital aqui em São Paulo. Agora imagina, você sair com 30 quilos. Eu tava com infecção, osteomielite no osso da perna. Todo lugar que eu sentava eu tinha que tirar o lençol, que era muito sangue. Saí com 35 quilos do Paraná. Peguei um voo das 2, quando foi 3h20 eu tava aqui no aeroporto de Congonhas. E já saí do aeroporto indo pro hospital atrás de consulta. Mas só que os médicos me olhavam e falavam, não, esse cara não tem jeito não, esse cara já tá até com mau cheiro. Ele tá perdendo muito líquido do corpo, a infecção dele é muito perigosa, então não vou colocar a mão nele. Então fui em vários hospitais, foi essa a resposta. Aí teve um médico da minha irmã particular que falou assim pra minha irmã, Márcia, é o seguinte, tem um doutor lá no Hospital Grajaú, que ele é especialista nessa área. Eu não sei se ele vai querer cuidar do teu irmão, que teu irmão não é de São Paulo, mas tenta, leva ele lá. Aí eu senti aquele negócio, é esse. Daí eu falei, me leva lá. E eu morava no centro. Imagina, eu tava com a gaiola de 10 quilos na perna. Eu entrava no carro do centro de São Paulo até o Grajaú, pulando aquela lombada, aquele aparelho na perna. Aí fui nesse hospital do Grajaú, cheguei 7 horas da manhã. Cheguei lá, mas tinha uma fila, acho que tinha umas 50 pessoas, com gaiola na cabeça, no braço. E esse especialista que ele tinha comentado, ele não colocava a mão em paciente. Ele dava aula para os médicos. Aí entrei na fila, a hora que eu vi o médico, eu senti aquele ali. Ele parou de atender o pessoal e veio direto em mim. Aí eu falei, ô doutor, bom dia. Ele, bom dia. Aí ele deu uma olhada na minha perna, eu falei, eu vou contar minha história. Ele falou assim, não precisa contar a tua história não. Vamos pro raio-x que eu vou cuidar de você, que eu já sei de onde você veio. Então, tipo assim, Deus preparou uma pessoa e ele falou, ninguém vai colocar a mão em você, eu vou colocar. Aí ele tirou o raio-x da minha perna, eu nem sabia que estava errado aquilo ali. Aí isso foi numa terça, daí ele falou, ó, na quinta-feira, pega meu número, você vai na Santa Casa de Misericórdia de Santa Amaro, que eu vou ter que fazer uma cirurgia na tua perna, mas só que é o seguinte, faz esse exame que eu tô de arteriografia. Esse exame hoje tá custando o quê? Se fosse como hoje, tá de 8 a 9 mil reais esse exame. Eu não tinha mais dinheiro. Ele falou, faz um exame e vem quinta-feira, 6 horas. Aí na quarta eu revirei o exame, nada de conseguir o dinheiro para fazer. Quando foi umas 8 horas da noite, eu liguei para ele. Falei, doutor, ele falou, ele fez o exame. Eu falei, eu não vou mentir pro senhor. Eu achei o exame, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Ele falou, não, pode vir que eu pago o exame para você. Aí ele pagou um médico amigo dele. Fiz um exame e essa gaiola estava 1 centímetro da minha artéria. Aí ele falou, por isso que o médico queria amputar tua perna, porque ou você morria na mesa de cirurgia, ou tinha que amputar. Aí eu fiquei com ele 1 ano e meio. Deus colocou um anjo na minha vida, ele cuidou de mim esse 1 ano e meio. Tudo bem, não mexo o joelho, mas a minha perna está aqui. Ele falou para mim, você vai ficar 1 ano comigo ou mais. Mas você vai sair com a tua perna. Agora, se você quiser amputar a perna, você sai amanhã daqui. Então fiquei, ele cuidou muito bem de mim, entendeu? Remédio que custava tratamento de 2 mil por dia, ele me deu tudo de graça. Então eu agradeço muito a Deus, assim, porque o que ele prometeu, ele cumpriu. Cara, você percebe que dessa sua história é tudo a mão de Deus, né? Ô, Vitor, eu quero te ouvir. O que você sente ouvindo essa história do teu pai? Então,
história é muito triste, tudo que ele passou, né? Ah, então. O que eu Você sinto, percebe o poder da fé? percebo. Que quando a gente acredita